Vamos lá, meus irmãos, continuando aqui, nosso quinto dia de aula de História Eclesiástica 2, é o último bloco. Nós estamos ainda falando sobre a invasão muçulmana e agora já entrando aqui para o reino, o Império dos Carolíngios, os francos, né? Então, estamos concluindo ainda aqui os assuntos da invasão muçulmana. Continuando aqui a leitura do nosso texto, pastor Johnny, você concluiu aqui, né? Nessa parte? Isso. Isso, faltam algumas, deixa eu ver aqui quantas... faltam, é isso, 3 páginas ainda. Queria ler? Deixa eu ver. Falta mais, isso. Vamos tentar correr aqui. Pastor, então, dispara aqui. Tenta, nos ajude aqui lendo essa síntese. Onde estávamos? Aqui. Eis aqui uma pergunta interessante. Pode ler para nós, pastor, por favor. Eis aqui uma pergunta interessante. Por que será que a religião e as armas maometanas triunfaram sobre o mundo oriental? Vamos enumerar algumas das razões. Os primeiros crentes em Maomé eram guerreiros árabes ferozes, jamais vencidos por nenhum inimigo estrangeiro. Eles seguiam seu profeta com inteira e sincera crença de tudo conquistar. Acreditavam estar cumprindo a vontade de Deus e que por isso mesmo estavam predestinados a triunfar. Acreditavam que todo maometano que perecesse na luta contra os incrédulos estava destinado a entrar imediatamente No céu. Eu me perdi aqui. Imediatamente. No céu de prazer sensual. Em contraste com esse espírito invencível, viril e conquistador, estava a natureza pacífica, submissa e débil dos gregos asiáticos. Dá uma pausa aqui, pastor. Eu gostei desse artigo, irmãos, por causa disso. Fica um pouco mais claro também. Percebam que essa ideia de eleitos predestinados a vencer e a expandir um novo reino, como o próprio Maomé dizia, que era a última revelação de Deus, estava no sangue deles. Eles eram ferozes, lutadores e conquistadores, e que, se morressem, né, já teriam um paraíso. Em contraste a eles, estava quem? Né? Os gregos asiáticos de uma natureza mais pacífica, mais reflexiva, mais submissa e débil, como ele comenta, né? Então, continua para nós, pastor, por favor, desde... O povo havia perdido vigor... Não, aqui, desde séculos... verdade, perdão. Desde séculos remotos, essas terras se haviam submetido pacificamente aos conquistadores. O povo havia perdido vigor, preferiam render-se a usar a espada e pagar tributo em lugar de defender a sua liberdade. Grande número da população do Império Grego compunha-se de monges e eclesiásticos dispostos a orar, mas não a lutar. Então, irmãos, fica muito mais claro também o porquê a rendição. Só que olha só que interessante, irmãos, eles se rendem no primeiro momento, mas logo depois, aquilo que veio como algo pacífico, depois se tornou intransigente. Logo, passaram a não mais existir. Então, percebam que, historicamente aqui, como isso é curioso, né? É curioso a gente olhar para aprender com a história também. Tá bom? Eu achei esse assunto bem interessante. Continua para a gente? Eu não estou querendo dizer com isso aqui que a gente vai começar a falar para a gente ir para a academia, né, irmãos? Mas é importante a gente ter uma visão holística dos fatos, né? De como foram aquele período, né? E como brasileiros, sejamos honestos, irmãos, somos pacíficos ou não? Demais da conta, né? Então, tem hora que aqui não querendo levantar a barreira do belicismo, mas é interessante essa questão. Como que a gente tem que aprender a defender as nossas trincheiras, como que a gente precisa sedimentar o nosso povo com mais valor e, ao mesmo tempo, saber até onde pode uma coisa ou outra, né? Mas isso é assunto mais para a ética cristã, mas assim, só comentando, né? Continuando, por gentileza. Por favor, pastor. A religião do Islã era bem melhor do que o paganismo que destronava na Arábia e na parte oriental da península.
Deve-se admitir que o islamismo era mais forte do que o tipo de cristianismo que encontrou e venceu. A Igreja Oriental, ao contrário da Igreja Ocidental, havia cessado seus esforços missionários, havia perdido sua energia e inclinava-se para a especulação em lugar de esforçar-se moral e espiritualmente. Esse ponto é muito curioso. Esse ponto é muito curioso. Deixa eu voltar aqui no mapa, Vamos pegar um mapa. Deixa eu pegar um mapa qualquer aqui, só para a gente ilustrar bem essa parte. Porque olha só que interessante. Enquanto os muçulmanos, ou melhor, os cristãos do Oriente, eles tinham parado com as suas evangelizações, os cristãos do Ocidente, principalmente os monastérios, tinham feito muito bem o papel de evangelização. Então, é curioso isso. E aqui eu fiquei me perguntando, enquanto eu fazia essa lição de casa de hoje, eu fiquei me perguntando por que será que eles, vamos dizer assim, os cristãos e os líderes de Constantinopla deram essa pausa. Eu cheguei à seguinte conclusão, que era porque eles estavam muito confortáveis debaixo de um império já cristianizado, de um imperador que se dizia cristão, estavam vivendo, vamos dizer assim, o seu paraíso aqui na Terra. Então, eles já não tinham mais aquela preocupação de mandar missionários para o mundo, até porque, num passado, certa parte recente, os cristãos da Pérsia tinham morrido. Então, para que enviar cristãos lá, missionários para a Pérsia, para eles morrerem? Mas, ao mesmo tempo, lá em Roma, tanto o líder de Roma, Papa, quanto os missionários por parte dos monastérios, eles estavam enviando seus missionários. E aí eu me fiz a seguinte pergunta, por que eles tinham essa característica de enviar também missionários? Na minha opinião, eu mesmo sendo, aqui fazendo dois comentários. Primeiro, pela expansão do cristianismo, que eles entendiam como a grande verdade. E a segunda também, porque eles sabiam que onde chegasse o cristianismo, querendo ou não, aquele povo, aquele reino, sejam eles bárbaros, germânicos, hunos, sejam eles o que forem, eles poderiam se tornar cristãos e assim ter dias melhores de paz naquele reino dividido. Então, seja o que for, esse era o pano de fundo. Mas eu cheguei a essas conclusões, né? Que Roma, eles tinham ainda... eles não tinham um império debaixo deles, eles tinham muitos reinos fragmentados. E eles sabiam que era somente a mensagem de Cristo que iria unificar. Então, na minha opinião, por isso que eles mandaram muito missionários, e eu acho que, no primeiro momento, pensando como obra, eles, né, dizendo ser mensageiros da parte de Deus, eu quero acreditar que foi isso que eles fizeram. Não necessariamente uma questão política ali, mas uma questão religiosa mesmo. Foi o que eu cheguei a pensar, sabe? Tá bom? Querem fazer algum comentário? O que eu penso aí dessa invasão e a expansão do próprio Islã, tem um elemento que é norteador aí, porque ele sai como guerreiro, usando a religião, mas era guerreiro, de forma bélica mesmo. Sim, sim. Tomar e invadir. Eles não têm a questão de chegar e ter o diálogo. Não tem a diplomacia, né, Júnior? E a questão dos cristãos que viviam ali, professavam sua fé, eles tinham, o Estado tinha que dar respaldo, tinha que ter soldado para proteger a população contra os invasores. Essa é a grande questão. Porque o inimigo, o invasor, viria com a grande justificativa que ele estava invadindo em nome da fé que eles professavam, mas era uma questão bélica. Tomar e tinha eles como infiéis. Essa é a ideia. Essa é a ideia mesmo. E sabe, Júlio, quando o Papa manda os missionários, ele manda, vamos dizer assim, é mais como uma figura diplomática mesmo. Sim. É evangelismo, mas sim, é diplomacia. Claro, claro. E é política também, Então, eu quero acreditar que essa complacência dos missionários do Oriente e Constantinopla é porque a gente já está muito bem aqui no nosso gueto. Mas enquanto Roma, ele estava ainda sob tensão. Mesmo
passando os séculos, ou seja, vocês vão lembrar da última aula do papado, a gente viu o quanto os líderes romanos, principalmente Leão I e Gregório o Grande, eles precisaram ser diplomatas, eles precisavam conversar com quem estava invadindo, eles tinham uma postura pacífica. Eles podem ter errado na teologia, mas eles acertaram na diplomacia. Eles lembram que até mesmo a gente viu histórias bem curiosas que quando um bárbaro está invadindo, se não me falha a memória, era Átila, o Papa foi até ele e disse que numa visão aparecia Pedro e Paulo e a espada, e de repente Átila não entrou mais, e depois veio aquela grande outra invasão, e até o historiador Justo Gonzalez menciona que, nesse caso, ele não pôde fazer muita coisa, porque Roma passou por uma grande investida. Por outro lado, ele fez acordos com o invasor, e ali morreram menos pessoas, ou seja, a gente também tem que valorizar essa atitude diplomática deles, e como você disse, Júnior, já os maometanos eram guerreiros em nome de Alá, e conquistadores, acabou, não tinha muita conversa. Então, por isso que o pano de fundo se torna mais difícil mesmo. E por isso que na aula anterior eu mencionei sobre essa questão. E quando a gente olha para a história da igreja e diz assim que os nossos irmãos do passado deixaram de ser cristãos, eu diria que nem sempre foi assim, muitos deles foram mortos, né? Foram dizimados. Porque durante esse estudo anterior, até que você falou, teve um momento que foi lido aí, que chegou um momento que, da queda de Roma, do Ocidente, o Império ficou vago. Sim. Quem tomava a missão de ser imperador? Pessoas que estavam na liderança religiosa. Em especial foi o Papa, né, Júlio? É que você, na última aula, infelizmente, não pôde participar de toda a aula, Leão, mas eu comentei bastante sobre isso, que ficou um espaço vago. E por essa razão, o Papa, ele tomava esse espaço. E nisso que eu disse, que num primeiro momento eu não vejo nem como algo errado. Por quê? Porque aquilo que era uma exceção, de fato, ele era a pessoa mais capaz, mais competente, mais culta, ele, o colegiado dele. Então, logo, ele poderia sim e deveria fazer esse papel. Só que aquilo que vira, que é uma exceção para momentos caóticos, passa a ser regra. E aí onde entra o problema. Dos bárbaros, logo após a invasão dos bárbaros, que caiu Roma. Aí o que acontece? A capacidade deles, como líder religioso, passou a ser fazer tudo, todos os atributos. A regra vira exceção, né? Tá bom? Beleza, meus irmãos. Mais algum comentário, meus irmãos? Então, pastor Johnny, engata agora uma terceira aqui, leia bastante para a gente concluir essa parte, porque essa parte aqui ela é bem interessante. Eu queria, pelo menos hoje, dar essa síntese por parte desse livro, que eu achei ele muito bom. Vamos lá. Por favor. Na religião de Maomé, em seu grau mais elevado, encontram-se e ainda se encontram alguns aspectos favoráveis, elementos de valor para o mundo. Um desses aspectos era a simplicidade da doutrina. Criam em um só Deus, ao qual todos os homens devem obedecer implicitamente, não possuíam um sistema de teologia intrincado e misterioso que dera lugar a controvérsias intermináveis e inúteis. Não havia necessidade de erudição para entender os artigos da fé maometana. Outro aspecto da religião maometana era a oposição à adoração de imagens. Em todos os países cristãos, as estátuas dos deuses e deusas da antiga Grécia cederam lugar às imagens da Virgem Maria e dos santos, que eram adorados em todos os templos. Os muçulmanos, por onde passavam, as lançavam fora, destruíam e denunciavam como idolatria qualquer adoração às imagens, quer fossem esculpidas ou pintadas. Os maometanos também recusavam qualquer mediação sacerdotal ou dos santos. Naqueles dias, as igrejas cristãs admitiam que a salvação não dependia da fé pura e simples em Cristo, e sim dos ritos sacerdotais e da intercessão dos santos que haviam partido.
os maometanos afastaram essas coisas e em suas doutrinas procuravam levar todas as almas diretamente a Deus. Essa é uma outra coisa que a gente não pode negar. Menos é mais. Eles são objetivos, e essa objetividade é muito interessante, assim como também essa questão da igreja aqui. Ela se tornou um lugar pagão, e admitamos. Irmão, me permita um comentário. Eu vejo aqui a história se repetindo como foi em Israel, quando Judá foi levado para o cativeiro babilônico. Os muçulmanos também foram instrumentos para fazer com que esse cristianismo paganizado fosse chocado por uma outra religião que não tem nada a ver com o cristianismo, que eles se perderam, né, com o paganismo. Continua, então, aqui para nós, meu irmão. Sim. Em todo o mundo muçulmano, a regra, a abstinência de bebida... Perdão, em todo o mundo muçulmano, é regra a abstinência de bebidas fortes. A primeira sociedade de temperança da história do mundo foi a dos nazireus de Israel. Seus sucessores, em maior escala, estavam na região de Maomé, que proibia a seus fiéis tomar vinho ou licores embriagantes. Esse é ainda um princípio entre os maometanos, porém não é universalmente praticado, principalmente por aqueles que estão em contato com os europeus. Aí, os europeus corrompem os islâmicos mais sérios. Nessa questão ainda, voltando um pouco, irmãos, que nasce aquilo que a gente conhece como a questão iconoclasta, né? Que era a quebra dos ídolos. Querendo ou não, eles foram uma Babilônia para a igreja pagã que tinha se enveredado para o paganismo, né? Continua para nós, pastor, por favor. Joia. No período primitivo, sobre os governos dos califas, tanto a literatura como a ciência tiveram um grande progresso. Foram os árabes que nos deram a numeração arábica, e teve grande vantagem sobre a numeração do sistema romano por meio de letras. No campo da astronomia, os árabes fizeram reconhecer uma das primeiras classificações das estrelas. As cortes dos califas de Bagdá eram centros literários. A Espanha maometânia estava mais envolvida em cultura e civilização do que os reinos cristãos da península. Entretanto, todo o progresso intelectual cessou. Me perdi. Eu também. Eu fui mexer aqui. Desculpa, pastor. Imagino. Onde está? Não, eu fui mexer e pulou a página todinha. Acho que um pouco abaixo, europeus, a gente leu essa parte. O período primitivo, os califas, já lemos também. Aqui. Acho que aqui, ó. Isso. As cortes dos califas de Bagdá, a Espanha maometana, né? Aqui, ó. Já lemos. Isso, entretanto, né? Acho que chegamos nesse ponto. Isso. Aqui. Entretanto, todo o progresso intelectual cessou quando os turcos bárbaros sucederam os ilustres sarracenos como chefes do movimento maometano. Joia. Eu até peguei aqui algumas coisas para mostrar um pouco para vocês sobre essa questão dos sarracenos também. Deixa eu dar uma olhada aqui. Onde está? Não estou achando agora, meus irmãos. Mas essa informação já fica muito útil. Então, percebam que, num primeiro momento, os maometanos, eles também faziam ciência, faziam tecnologia e contribuíam com o mundo. E, como diz aqui, a Espanha maometana era mais desenvolvida em cultura e civilização do que os reinos cristãos da península. Quando a gente olha alguns historiadores, como recentemente eu até passei para vocês, um historiador católico, falando que somente a Igreja Católica que produziu ciência na Idade Média, não é verdade. Olha aqui, os maometanos fizeram, sim, ciência, e eles tinham até, inclusive, uma interação com outras culturas e povos nesse quesito. É claro que
como acabamos de ver, os turcos aqui, no caso bárbaros, fizeram com que isso chegasse ao fim, mas nem sempre foram assim, né? É importante a gente colocar cada coisa no seu devido lugar, né? Tá bom? Então, por favor, pastor, só faltando algumas páginas e aí a gente já está encerrando. Joia. Pode continuar. A fim de não tornar o quadro do islamismo mais favorável do que a verdade possa provar, devemos fixar também os pontos em que o maometismo falhou, isto é, seus erros e males. Seu primeiro erro contra a humanidade consistiu no método de esforço missionário pela força da espada, implantando entre os homens o ódio em lugar... Mais uma vez, você viu? Fui mudar, desculpa. Em lugar de amor. Em lugar de amor. Onde quer que uma cidade resistisse sua conquista, os homens eram mortos à espada, as mulheres levadas para os haréns dos vencedores e as crianças educadas na fé maometana. Durante muitos séculos, foi costume entre os turcos tomar milhares de crianças cristãs para criá-las em países distantes como muçulmanos fanáticos. O antigo conceito... Só dar uma conceito... pausa aqui, pastor. Percebam, irmãos, mais uma vez a história se repete. Todo gesto de intransigência, ele pode até ter conquistas provisórias e rápidas, mas ela não se perdura, porque as pessoas, elas aceitam uma certa opressão durante um tempo. E isso a gente acaba vendo hoje, inclusive, sobre muitos países muçulmanos. Eles são muçulmanos pela força, não pela escolha, né? É porque eles não podem sair desse jugo. Se saírem, morrem, então continuam ali, né? Então, pode ver que a história se repete e esse é um mal do muçulmanismo, né? Pode continuar, pastor, por favor? Sim. O antigo conceito islamita do Estado e da Igreja era unicamente um, isto é, que o governo empregasse todo o seu poder até onde fosse possível para o progresso da verdadeira religião e supressão da falsa. Antes da Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918, o sultão da Turquia era também califa, sucessor de Maomé. Quando a Turquia se transformou em república, o sultão foi destronado e o califado foi abolido. Outras transformações aconteceram com a modernização da Turquia. Um fato significativo foi a tradução do Alcorão para o vernáculo. Ou seja, a língua corrente, né? Uhum. O conceito maometano de Deus baseia-se mais no Antigo Testamento do que no Novo. Para a mentalidade árabe, Deus é um déspota oriental implacável e temível, sem amor para com a humanidade, a não ser para com os seguidores de Maomé, o profeta. O islamismo praticamente deixa a pessoa de Cristo fora do seu sistema de doutrina. No conceito islamita, Cristo não é o Senhor do reino celestial, nem o Filho de Deus, nem o Salvador do mundo, mas apenas um profeta judeu, inferior com todos os sentidos a Maomé. O conceito islamítico do céu e da morada dos bem-aventurados na vida futura é inteiramente destituído da espiritualidade e inteiramente sensual. Pode continuar, por favor. Pastor Johnny, pode continuar. Eu acho que travou a linha do pastor, né? Pastor Johnny? Já estamos terminando, tá, irmãos? Pastor Johnny? Irmãos? Acho que caiu a linha dele. Então, eu vou continuar aqui rapidamente, tá bom, meus irmãos? Já estamos chegando no final. Uma das características mais humilhantes da religião maometana era a degradação da mulher. As mulheres eram consideradas apenas como escravas ou objetos para o divertimento do homem. A Turquia moderna remediou essa situação, pois em 1930 deu às mulheres o direito de votar e serem votadas nas eleições municipais. Com exceção da Turquia, as nações maometanas têm a mulher em pouca consideração. No terreno da história e da política, talvez o mais destacado fracasso do Estado maometano esteja demonstrado na administração nacional. Os maometanos eram maravilhosos, quase milagrosos nas suas conquistas, levando
levando de vencida irresistivelmente os povos desde a China até a Espanha. Entretanto, não demonstraram poder para estabelecer um governo justo e sábio nos impérios que fundaram. Os países islamitas eram os que possuíam os piores governos em todo o mundo. Coloquem-se em confronto a história dos turcos com a dos romanos, no campo da administração, e ver-se-á que os romanos não somente souberam conquistar um grande império, mas também sabiam administrá-lo, levando progresso a todas as nações que o conquistaram. Tá bom, meus irmãos? Terminamos aqui. Eu queria falar um pouco hoje sobre Carlos Magno e os Franco, mas vamos ter que deixar para a próxima aula. Só que, em vista do tempo e da quantidade de aulas, eu vou ter que, talvez, fazer uma síntese, tá bom? Tudo bem, meus irmãos? Ok. Tranquilo? Beleza. Caiu sua linha, pastor, foi por isso, eu continuei a leitura. Beleza. Bom, meus irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós, nos ajude, né? Beleza. E alguma pergunta, alguma dúvida? Então, tranquilo. Eu queria ter lido também um pouco aqui o Justo Gonzalez, mas, irmãos, o bom dessas obras é porque eles vão trabalhando e vão trazendo informações que um acrescenta o que o outro diz, e o nosso conhecimento vai se tornando, eu diria, um pouquinho mais vasto, e a gente vai conhecendo um pouquinho desse período da história tão importante, né? Que Deus nos ajude na caminhada, tá bom, meus irmãos? E que a gente possamos ser ministros que alegrem o coração de Deus, como foram os nossos irmãos na patrística. Tá bom? Ok. Beleza? Tá bom. Deixa eu fechar a gravação, eu queria dar um recadinho para vocês aqui no particular, tá bom? Só um minutinho. Então, Deus abençoe e um bom final de semana a todos. Obrigado. Amém. Até mais.